Nós temos diante de nós uma situação bastante interessante, né? Quando eu digo diante de nós, é a questão do mês de setembro. Mês de setembro tem um bocado de aniversariante, né? Mas não é isso que eu quero destacar, não. Eu quero destacar essa campanha de termos um olhar diferenciado para aqueles que estão, digamos, enfrentando muita dificuldade na sua vida e que estão, digamos assim, propensos a tirar a própria vida. A questão dos suicídios, que acontece um número bem maior do que nós possamos sequer imaginar. E aí pergunto, o que nós temos a ver com isso, ou o que nós podemos fazer em relação a isso? Talvez nós tenhamos alguma responsabilidade da qual nós não temos nos dado conta e que pode talvez mudar a vida de algumas pessoas ao nosso redor. Então, depois de uma parte introdutória, eu quero trazer aqui algumas orientações nesse sentido, algumas dicas para que nós possamos talvez ser úteis nesse aspecto, né? A responsabilidade de cada cristão, qual é que é? Também nesse sentido, também nesse quesito, nós temos a nossa responsabilidade, sem dúvida alguma. Não como grupo, mas como indivíduos, que se estende ao grupo com certeza, mas não nos, digamos assim, nós não somos isentos da responsabilidade porque alguém outro não fez. Nós temos a nossa participação, a nossa responsabilidade nisso. E aí eu trago essa palavra do Senhor Jesus, que fala lá no capítulo 11 de Mateus, no finalzinho do capítulo, os últimos 3 versículos, quando ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus aos seus seguidores, aos quais nós nos juntamos também, porque somos também seguidores de Jesus, embora não estivéssemos com ele naquele momento, quando ele profere essas palavras. Um cidadão chamado Marlon Max, que disse o seguinte: acredito que em nosso coração devemos firmar um compromisso formal com Cristo e não deixá-lo jamais. Acredito que em nosso coração devemos firmar, melhor dizendo, um compromisso formal com Cristo e não deixar jamais esse compromisso que firmamos com Ele. E há uma frase atribuída ao eminente pregador, que é chamado príncipe dos pregadores, né? Chamado Charles Spurgeon. Ele diz assim, teria dito assim: todo cristão ou é um missionário ou um impostor. Dura essa palavra, não? Ou é um missionário ou é um impostor. Se realmente Spurgeon falou isso, foi uma palavra dura desse chamado príncipe da pregação, né? Como era conhecido. Cada indivíduo cristão tem uma responsabilidade. Como missionário, que muitas vezes pode ser traduzido como prestando ajuda e auxílio a alguém que precisa dessa ajuda, desse auxílio. E de acordo com o pastor Luciano Subirá, do Ministério Orvalho, que é realizado lá no estado do Paraná, em Curitiba, salvo engano, Curitiba, né? Ele faz a seguinte observação: que para realizar as obras de Jesus Cristo, nós temos algo como que uma demanda de renúncia, de foco e de intencionalidade. Diz ele, não podemos hesitar em atender o seu chamado, nem sermos encontrados presos a coisas ou valores que nos impeçam de seguir adiante em obediência a Ele. É o que nós também ouvimos hoje na escola bíblica,
a necessidade de estarmos livres para realizar aquilo que Cristo tem a nos solicitar. Então, segundo Luciano, esse envolvimento com a causa do Evangelho precisa assumir um papel central das nossas vidas. Ou seja, cada vez que nós formos chamados para atuar em algum trabalho, em alguma questão, não nos podemos apartar disso, mas sim assumir a nossa posição, nossa responsabilidade, porque as demais coisas que nós talvez possamos enfrentar ou delas usufruir, elas vêm a reboque, elas vêm acompanhando isso. Ele diz assim: as Escrituras apresentam uma clara diferença entre conversão e santificação. Temos dito isso muitas vezes aqui. Conversão é um ato imediato, naquele momento em que alguém se rende a Jesus Cristo. A santificação pode durar a vida toda. É um processo. Portanto, há uma clara diferença entre conversão e santificação. A primeira fala do rompimento da pessoa com o mundo e o pecado e a experiência através da qual alguém passa para desfrutar então a salvação. A segunda fala do rompimento da pessoa com as coisas que impedem seu crescimento e seu progresso na fé. Santificação tem a ver, portanto, com esse processo. Essa é a questão que ele, portanto, coloca aqui à nossa disposição. John Wesley. Wesley é o criador do metodismo, da igreja metodista. Ele nasceu no dia 2 de março, melhor dizendo, de 1791, e viveu 87 anos, portanto, século seguinte. E Wesley teria dito o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Quanto mais santificados, quanto mais do que está nesse quadro aí, mais estamos tirando o mundo de nós. Esse é o caminho. Então, essa forma do caminho de santificação é o mesmo caminho que nós trilhamos para cumprir o chamamento de Deus para atuar na sociedade. Por isso, o compromisso de cada cristão na sociedade. Nós não estamos por acaso aqui. E não estamos aqui gastando tempo, sei lá como. Nós estamos aqui para uma missão. Deus nos permite que nós permaneçamos aqui neste mundo depois da nossa conversão, porque há uma missão a cumprir. E essa missão cabe a nós. Cabe a cada um de nós fazê-la. Matthew Henry declara: a primeira lição na escola de Jesus Cristo é a abnegação. Eu me libertar das coisas que me prendem por aí. Primeira lição nessa escola é a abnegação. E Luciano Subirá, ele complementa esse pensamento dizendo: há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus nos libertou. Preste bem atenção nisso. Há muita gente que não consegue se libertar das coisas das quais Deus nos libertou. Mas nós queremos ficar firmes a elas, presos a essas coisas. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente, ainda é um perigo. Precisa ser deixado de lado. Não devemos ter medo do compromisso, pois isso seria o mesmo que entrar já, digamos assim, não acreditando na duração desse relacionamento com Deus. Vai ser por um tempo. Não, o meu relacionamento com Deus é eterno. É definitivo. Nunca mais eu deixarei de ser de Deus. Devemos pensar bem antes de entrar num compromisso, porque depois de entrarmos nele, não há como depois se desfazer essa questão. E na vida cristã é assim. E Luciano Subirá ainda diz mais as coisas, ele diz: olhar para trás pressupõe uma quebra de compromisso. Compromisso esse feito diretamente com Deus. Se faz mistério que cada cristão se examine a si mesmo à luz da palavra de Deus. Esse compromisso que nós assumimos um dia com Deus precisa ser por nós executado.
Dada essa introdução, eu quero trazer aqui rapidamente algumas sugestões de como nós podemos eventualmente ser úteis e atuar na vida de uma pessoa que está em tremenda dificuldade consigo mesmo e está a ponto de tirar sua própria vida. Como nós podemos agir? Como nós podemos fazer? Isso, o que eu trago aqui é um trabalho feito por uma equipe chamada Equipe Biblia.com.br. Então, não sei quem é que está realmente por trás disso, mas esse é o endereço onde eu consegui essas orientações. Como ajudar quem está pensando em suicídio? Talvez você pessoalmente nunca tenha se deparado com uma situação dessa, mas você não está livre de que isso aconteça. Isso poderá acontecer. Poderá acontecer na sua vida de hoje para amanhã ou de qualquer dia desses. Primeira dica nessa questão é o seguinte: é preciso que essa pessoa seja levado a um psiquiatra, especialmente a um psiquiatra urgentemente, a fim de receber orientações da parte do médico, que não é qualquer médico nesse caso, mas o psiquiatra que possa então ajudar nesse sentido. Nós tivemos recentemente uma palavra nesse sentido do Dr. Amorim aqui na Escola Bíblica Dominical, quando ele deixou claramente que há medicamentos que podem colocar em ordem alguma coisa que existe na mente dessa pessoa que está em desequilíbrio, e através de medicamentos isso pode ser, assim, encontrado numa situação de equilíbrio e ela possa continuar, então, tratando a sua própria vida. Então, é preciso que o médico, com relação a isso aí, possa orientar essa pessoa que você está acompanhando. Ofereça para ir junto, vá acompanhar essa pessoa. Não mande ela aí, não, leve ela, de preferência, vá com ela e com a sua família, porque é uma forma de estar prestando essa ajuda, esse auxílio a essa pessoa. Uma segunda dica, uma segunda orientação: se a pessoa que você conhece tentou ou tem tentado o suicídio, não permita que ela fique sozinha. Não permita que ela fique sozinha nos próximos dias. Ela precisa estar em companhia de alguém 24 horas por dia. Vigilância, portanto, total. E se essa pessoa mora sozinha, ou se a família não estiver em casa, é preciso que alguém, outra pessoa, se seja você ou alguém outra pessoa, se coloque à disposição para acompanhá-la até mesmo à noite. Porque pode ter insônia, e uma vez tendo insônia, pode ser, digamos, um campo próprio para, então, caminhar nessa direção. Então, é preciso que nós sejamos cientes disso. Terceira dica: a pessoa precisa desabafar, porque precisamente, certamente estará, digamos assim, acumulando coisas para si mesma e chega um momento que ela não suporta. Ela precisa desabafar. Por isso, ouça o que ela tem a lhe dizer, sem julgar. Apenas ouça o que ela tem a dizer. Eu diria, como dizia um colega meu, dizia assim: alugue o seu ouvido, para que ela possa dizer tudo o que ela tem a dizer, né? Você não tem que julgar. Ouça o que tem a dizer sem julgamento. E sem aconselhamento. Você não precisa se preocupar com aconselhamento. E sem emitir suas opiniões no primeiro momento. Ouça apenas. Ela precisa de alguém que ouça, dedique atenção por algum tempo. Por isso, ouça o que ela tem a dizer. E não se sinta pressionado a fazer algo para essa pessoa. Você não é obrigado a falar nada. Esteja presente, esteja disponível. E que aquela pessoa saiba: eu estou aqui. É isso que ela precisa saber naquele momento, oferecendo segurança. Uma quarta dica, confirmando a dica anterior: a pessoa deprimida que pensa em suicídio precisa ter alguém ao lado em quem ela confia. Então, se nós somos estranhos daquela pessoa, a primeira tarefa nossa é construir essa confiança, despertar essa confiança dessa pessoa. Precisa ter alguém ao lado em que ela confia e que expresse que gosta dela.
Alguém que esteja disponível, que fale com calma, sem ficar apavorado e sem demonstrar pena. Sem ficar apavorado e sem demonstrar pena. Calma. Ofereça segurança para aquela pessoa. Você é alguém que a aceita, acredita nela e que a deixa tranquila. É o que ela precisa naquele momento. Você estará ao seu lado enquanto ela estiver por ali passando por essa situação. Essa é a segurança que essa pessoa precisa naquele momento. Sem dúvida nenhuma. Quinta dica. As pessoas deprimidas, principalmente em estado mais grave, ficam se sentindo muito culpadas por causa da depressão e se consideram um peso para quem está perto. Por isso, deixam de falar sobre o que sentem, se isolam e tendem a não querer nenhuma ajuda, por medo de incomodar, de atrapalhar a vida das outras pessoas. Esse foi o caso de um menino adolescente, filho do Daniel Mastral e sua esposa, que tirou a própria vida. Ele dizia para os pais: eu estou dando muito trabalho para vocês, me deixem ir. E apesar de toda a vigilância dos pais, houve um momento em que ele conseguiu driblar a situação e tirou a sua própria vida. Seus 14 anos de idade. Ele dizia isso: eu estou sendo um peso para vocês. E esse é o sentimento em geral dessas pessoas. Estou incomodando muita gente. É melhor eu não estar mais aqui. Mas aí é preciso que tenhamos consciência disso e possamos estar, digamos assim, prestando essa situação. Então, esse que acha que está causando esse peso, essa ideia precisa ser de alguma forma removida. E a medicação pode ajudar nisso aí. A medicação adequada, é claro, né? Não é qualquer medicação, mas a medicação. Então é preciso demonstrar que é um prazer para você ajudar essa pessoa. Você não é um peso para mim. Para mim é um prazer poder te ajudar. Que ela tenha esse sentimento e essa. Sexta dica: depressão é uma doença e não um fingimento. Preste bem atenção nisso. Depressão é uma doença e não um fingimento. É real. Não é uma fraqueza. Também não tem a ver com questões que envolvem espiritualidade. Também não tem a ver com questões que envolvem espiritualidade. Por isso, não critique a pessoa que está deprimida. Provavelmente ela se sentirá mais deprimida ainda se for criticada por estar passando por essa situação. A situação só pode piorar se fizer essa crítica. Sétima dica: não tente fazer com que o deprimido se anime com frases como, por exemplo, pare de pensar coisas ruins. Ou, você precisa se animar. Não ajuda em nada esse tipo de frase, esse tipo de colocação. Talvez a intenção de usar tais frases seja boa, mas no ouvido da pessoa que está em depressão, é muito difícil conseguir digerir isso e colocar em prática na sua vida, porque ela não tem forças para isso, para, digamos, essa colocação. Então, esse tipo de colocação para ela, ao invés de ajudar, só traz mais dificuldades ainda. Sentimentos muito pesados que ela domine, sentimentos que ela está sofrendo naquele momento. Então, quando a pessoa ouve frases como estas, ela pode se sentir mais incapaz ainda porque ela não consegue digerir isso. O que eu vou fazer com esse tipo de coisa? Eu não posso, não consigo. E aqui está a situação dela, em vez de melhorar, piora mais ainda. Então, em vez dessas frases, use outras. Como, por exemplo, que sejam mais compreensivas, como, por exemplo, esses sentimentos são muito ruins mesmo. Você está, de alguma forma, concordando com a pessoa. E é uma realidade, são sentimentos muito ruins mesmo. Ou, uma outra frase bastante efeito positivo pode ser: eu posso imaginar a sua dor. Você quer falar mais sobre isso que está sentindo? E deixa a pessoa falar.
Deixa a pessoa falar, ouça o que ela tem a dizer. Você também pode dizer ainda, pode parecer que não, mas essa é uma fase que vai passar. E enquanto isso, eu estarei aqui do seu lado. Com certeza vai ajudar a pessoa nesse sentido. Você não está nem criticando, você não está dando diretrizes, mas está dizendo, eu estou aqui. Eu sei que é difícil. Eu sei que você está sofrendo, mas eu estou aqui, estou pronto para estar com você. Enquanto a fase durar, eu estou aqui com você, ao seu lado. Aí sim, aí você tem com certeza condições de adiar. Isso faz com que ela não seja obrigada a pensar naquele momento uma mudança que tem que ser feita, que tem que acontecer na sua vida. Pare de pensar nisso. Que é a primeira frase que não deve ser dita, né? Mas a fase é ruim mesmo, eu sei disso. Mas é uma fase, vai passar. E enquanto ela durar, eu estou aqui com você. Eu estou ao seu lado, procurando, ajudando você nesse sentido. Então, esse tipo de colocação vai com certeza ser mais ajuda do que aquela primeira situação. Uma oitava sugestão, uma dica. Encoraje a pessoa a seguir as orientações do médico. Uma coisa muito comum na vida dessas pessoas é não seguir a orientação. Então você pode, de alguma forma, encorajá-la a seguir aquilo que o médico está orientando. Essa situação é muito importante. Tomar os medicamentos conforme prescritos, para que ela tenha realmente resultado disso aí. Assim, o papel da família ou dos amigos estarem presentes num momento como esse, ao lado do deprimido, animando a seguir os procedimentos médicos, porque eles só farão efeito se a medicação for tomada de acordo com a prescrição. A chance de haver qualquer modificação é se fizer, digamos assim, usar corretamente a medicação prescrita. Porque senão, não adianta você comprar a medicação na farmácia e deixar guardado na gaveta. Não vai ajudar em nada. A nona dica, encoraje essa pessoa a caminhar, andar. Se possível, caminhe com ela. Normalmente quem está com depressão também sente falta de energia física. Mas começando a andar, começando a movimentar, naturalmente essa energia volta. E se num primeiro dia não anda muito, no dia seguinte já pode andar um pouco mais e tal. Então, essa falta de energia física e emocional, não por frescura, mas porque essa é uma realidade, precisa ser adquirida gradativamente e aos poucos. Então, a pessoa, por causa da falta de energia, não quer sair de casa. Não tem ânimo nenhum. Então, ela precisa ser animada nesse sentido. Vamos ali. Uma volta no quarteirão, uma caminhada no primeiro dia, e assim por diante, aumentando essa jornada à medida do possível. O exercício físico pode ajudá-la a sair dessa depressão, né? Que enquanto nós caminhamos, enquanto nós exercitamos, algumas substâncias, como por exemplo a serotonina e a dopamina, vão surgindo mais gradativamente. E quando alguém está deprimido, o nível da serotonina no cérebro está muito baixo, o que facilita justamente o evoluir desses pensamentos que levam a essa situação. Então isso vai ajudar que a produção dessas substâncias, caminhando, vai ajudar que a produção dessas substâncias aumente. E ela tenha mais condições, melhores condições de sair dessa situação, de vencer essa crise, de sair desse clima de profunda tristeza e dificuldade, onde ela não tem condições, muitas vezes não tem condições de agir, de fazer. E é por isso que muitas vezes então se leva a essa questão dessa conclusão final, que é tirando a própria vida. E não cabe a nós julgar se alguém que tira a própria vida tem salvação ou não tem.
isso compete a Deus, não a nós. Não cabe julgamento nunca da nossa parte, de forma alguma. Mas a Bíblia não diz que não matarás e não pode se matar a si mesmo. Claro que diz isso, claro. Mas eu não sei o que acontece entre o momento em que a pessoa decide fazer e efetivamente a sua morte, que acontece nessa fração mínima de tempo, que Deus não precisa de muito tempo para aceitar o perdão de alguém. Então eu não sei o que acontece, eu não estou aqui para julgar ninguém. E nem deve ser a nossa posição julgar porque alguém tirou a sua própria vida. Então diz, bom, já que tirou a própria vida, então está perdido, não tem salvação. Não sou eu que posso dizer isso. Eu acho que você também não. Esse é um julgamento que cabe a Deus, somente a Ele. Então, quando alguém está deprimido, andar com ele pode ajudar a sair da situação. Essa caminhada pode deixar com que a pessoa, então, queira até falar durante a caminhada sobre o seu processo, sobre a sua situação. Vai aproveitando, portanto, essa caminhada para ouvir o que ela tem a dizer. E vai só ouvindo mesmo, sem julgamento, sem omitir sua opinião, o seu achismo a respeito do assunto. Ouça o que ela tem a dizer. E finalmente, ore por essa pessoa. Ou, sobretudo, ore com ela. Ore por ela, na medida do possível, ore com ela. Isaías capítulo 50, versículo 10 diz assim: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando não tiver nada para ver pela frente, quando andar em trevas e não tiver luz alguma, confie no Senhor. E é essa situação que pessoas que estão em depressão tal estão na escuridão total. Mas se puder então orar com essa pessoa, orar por ela e com ela, nós podemos oferecer a luz que vem do Senhor, vem do céu, para que ela tenha a orientação para a sua vida. Mês de setembro é destacado para essa questão. Eu acho que o dia 10, se não me engano, é o dia mundial, onde se lembra essa situação. E nós achamos assim, bom, não tem ninguém entre nós. Nesse momento não tem ninguém entre nós. Mas quem disse amanhã eu não vou encontrar alguém? Nós não estamos isentos disso, não. É preciso que estejamos preparados e sabendo que a nossa responsabilidade como cristãos também vai nesse sentido. De oferecer ajuda a pessoas que ali estão dessa forma. Que elas não estão mais no seu próprio comando. Alguma coisa está comandando a sua mente. Enquanto eles não tiverem encontrado novamente equilíbrio, eles vão naturalmente caminhar nessa direção. Podemos, sim, ser instrumentos na vida dessas pessoas. Instrumentos de ajuda. Instrumentos de apoio. Instrumento de realmente de fazer com que ela possa dizer, eu posso continuar a minha vida tranquilamente. Eu não sou um peso para ninguém. Eu posso governar meu próprio destino e a minha caminhada. Quantos nós temos ouvido dizer, às vezes pessoas até bem próximas, que de um momento para o outro desistiram, não viver mais. Então, se alguém expressa esse tipo de desejo, não hesite, procure ajuda, leve essa pessoa ao médico. A primeira dica que eu disse aqui, que eu vou repetir então, para que você possa entender aqui. É preciso que leve a pessoa ao médico psiquiatra urgentemente. Se a pessoa dá sinais de que está nessa situação, não deixe para amanhã. Leve hoje, leve já, para que ela possa encontrar alguma ajuda, algum caminho no sentido. E junto com isso, o último que eu disse aqui, ore por ela e com ela. Isaías 50:10, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus.
Que Deus abra nossos entendimentos, nossos olhos e o nosso coração, nossa vontade de ajudar a quem estiver ao nosso lado que precisa dessa ajuda. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos muito fracos nesse aspecto, ó Deus. Mas sabemos que Tu nos dás condições de sermos vencedores também nessa área. E que podemos ser instrumentos nas Tuas mãos, ajudando aquelas pessoas que se encontram em dificuldade nesse sentido. E que dessa forma, ó Deus, sejamos nós portadores de ânimo, de coragem, de incentivo, de orientação, para que tais pessoas novamente cheguem a um equilíbrio e possam ter um reconciliamento sincero contigo, ó Pai, e dessa forma continuar o seu viver. Abençoa, Deus, esta igreja como agência do Teu reino, para que ela possa continuar, ó Deus, levando mensagens de luz e esperança a quem precisa, especialmente aqueles que mais precisam. E dessa forma, ó Deus, capacita-nos a vivermos o Evangelho puro e de uma forma integral mesmo, fazendo com que aquilo que Tu pensaste quando criaste o mundo e quando enviaste Jesus para ser o nosso Salvador, e quando a igreja se formou, quando deste à igreja essa missão, que nós tenhamos, ó Deus, a certeza de que estamos no centro da Tua vontade, realizando e cumprindo o Teu dever, a Tua orientação como nosso dever. E dessa forma, Pai, capacita-nos mais e mais. E que pessoas que estejam nessa situação, ó Deus, que possam, ó Deus, receber toda a ajuda necessária. E se nós formos instrumentos dessa ajuda, capacita-nos, ó Deus, a realizarmos aquilo que precisa ser realizado. Despede-nos, portanto, desse encontro de hoje. Leva-nos de volta aos nossos lares em paz e segurança. Dá-nos, ó Deus, uma semana que possamos vivê-la na Tua presença, sob a Tua direção e orientação a cada momento e cada instante. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.